Antes de tudo, gostaria de parabenizar a doutora Viviane, né, diretora da nossa escola, pelo evento, pela qualidade do evento, pela importância das reflexões que estão sendo abordadas aqui nesse nosso evento, bem como todos os servidores aqui e o pessoal envolvido com a escola judicial. Hoje vamos dar sequência, né, ao estudo e aos debates sobre o novo CPC, tratando de tutelas de urgência e formas alternativas de resolução de conflitos. Para isso, eu tenho a alegria, né, de convidar para compor a mesa dos trabalhos dessa manhã o palestrante Bruno Garcia Redondo, por favor. Também o nosso segundo palestrante do dia, o Dr. Guilherme Pérez de Oliveira. E também o nosso colega, debatedor, desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. José Otávio de Souza Ferreira. O primeiro palestrante a tomar a palavra aqui será o Dr. Bruno Garcia Redondo. Ele é doutorando em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Processual Civil também pela PUC de São Paulo, professor efetivo de Direito Processual Civil, professor de Direito nos cursos de pós-graduação da PUC-Rio, da UFF, da UERJ, do SESUSC, das Escolas da Magistratura do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, do Ministério Público, também no Rio de Janeiro, de Administração Judiciária, ESAGE, e da Advocacia Geral da União e da OAB no Rio de Janeiro. Doutor Bruno, obrigado pela presença, não é? E, sem mais delongas, passo a palavra ao nosso palestrante. Bom dia a todos. Agradeço, em primeiro lugar, o convite da escola e a organização do evento. Passo meus cumprimentos para os meus colegas de mesa, Dr. Lúcio, Dr. José Otávio, meu amigo Guilherme. E agradeço a presença de vocês aqui de manhã. Já soube que o evento tem sido um sucesso, o que aumenta a nossa responsabilidade aqui, de tentar apresentar o tema, que é um tema, pelo menos para o processo civil, relativamente novo. E a gente tenta, ao longo da exposição, e principalmente durante os debates, no segundo tempo, fazer um diálogo, né, mais próximo assim, do dia a dia e dos problemas práticos entre processo civil e processo de trabalho, principalmente com as peculiaridades do direito processual trabalhista. Eu preparei algumas telas, eu não gosto muito de projetar tela, não. Eu acho que fica um negócio meio... acho que afasta o público. Mas, pelo menos para organizar o raciocínio, eu coloquei uns pontos, já que o nosso tema é tutela provisória. Eu pensei em fazer uma linha do tempo e apresentar o porquê de o processo civil ter adotado a solução que adotou. E vou mencionar rapidamente as polêmicas, sem já pensar em algumas soluções ou fechar um raciocínio para a gente conseguir fazer isso ao longo dos debates, que eu acho até mais interessante. Então vamos lá. No direito processual civil, a gente tinha a seguinte estrutura. Lembrando e fazendo um paralelo, que às vezes o processo de trabalho caminha na frente do processo civil, né? A gente pode ver a execução como fase, a reforma recente recursal trabalhista e formação de precedentes, enfim. Como é que o processo civil era pensado? Eu coloquei ali, em primeiro lugar, o CPC de 73 ele tinha características e problemas. O CPC de 73 ele tinha um livro destinado à tutela cautelar. E a tutela cautelar era aquela que, para a maioria da doutrina, seria não satisfativa. Medidas satisfativas, elas vinham previstas com o nome normalmente de liminares em procedimentos especiais. É o que justificava o livro seguinte do CPC, o livro 3, destinado a cautelar, livro 4, procedimentos especiais. Então a gente tinha assim, medida de urgência não satisfativa, livro 3. Dentro do livro 3 das cautelares, cautelares nominadas ou típicas, arresto, sequestro, etc., com os requisitos regulados na lei,
e cautelares chamadas de inominadas ou atípicas, baseadas em algo que também estava consagrado ali, que era o poder geral de cautela do juiz. Então, o juiz poderia conceder qualquer medida que estivesse no livro 3 de forma típica, e o próprio livro 3 trazia medidas não satisfativas, atípicas, baseadas no poder geral de cautela. O que fazia até com que surgissem alguns problemas, que o primeiro era, por qual razão o Código perdia tempo em regular várias espécies de medidas nominadas ou típicas, se o juiz também poderia conceder as medidas atípicas. Gerava uma polêmica da seguinte ordem: o rol do arresto é taxativo ou exemplificativo. E aí a doutrina divergia, mas era fato que se não tivesse presente requisito, mas tivesse presente algum outro requisito não no rol do arresto, o juiz poderia deferir a medida mesmo assim, ou chamando-a de cautelar inominada atípica, ou considerando o rol do arresto exemplificativo, que é até o que veio predominar. Então, qual era a utilidade prática de se prever cautelares nominadas no livro 3? Bom, em paralelo, onde estavam as liminares satisfativas? Exemplo, livro 4. Livro 4 do CPC, Procedimentos Especiais. Medidas de urgência, medidas no curso do procedimento provisórias, que não fossem não satisfativas, ou seja, que fossem realmente satisfazer o direito material, elas vinham previstas como liminares em procedimentos especiais. Exemplo, ação possessória prevendo liminar no dita outra parte, o sujeito pede a posse no fim, ganhava a própria posse provisoriamente. Embargo de terceiro, pedido final, não exproprie meu bem e desfaça a constrição, a medida liminar ali meio provisória, já suspende o processo, suspende o ato expropriatório, talvez até cancelasse um registro entregando para o depositário, enfim. Liminares no livro 4 e em procedimentos especiais. Ação de despejo tinha lá, liminar do despejo liminar. Nós tínhamos mandado de segurança, desde a lei de 51, com a liminar, que alguns diziam que era satisfativo, que o sujeito pede no fim, ele pedia provisoriamente. Então a gente tinha o CPC estruturado dessa maneira: cautelares, que eram entendidas como não satisfativas, as liminares satisfativas vindo normalmente em procedimento especial, sem uma regra geral. Eu anotei aqui dois problemas que surgiram. Então, eu falei para vocês, a inutilidade prática de se prever cautelares nominadas e nominadas e a deturpação da cautelar para medidas satisfativas outras. Exemplo, se não houvesse procedimento especial, havendo apenas procedimento comum, enquanto não havia tutela antecipada com esse nome satisfativa, lá no 273, que só veio na reforma ali de 94, que está no slide, como é que as pessoas faziam para pedir tutela provisória satisfativa? Chamava vulgarmente de cautelar atípico ou nominada. Entrava-se com cautelares preparatórias atípicas, na verdade satisfativas, deturpando o que a maioria da doutrina escrevia sobre cautelar, que cautelar não deveria satisfazer o direito. Ou o sujeito entrava com o processo principal e distribuía em paralelo uma cautelar incidental, fazendo o que depois veio a ser chamado de tutela antecipada. O CPC vem na primeira reforma em 94, tenta corrigir esse problema, modifica a redação do artigo 273 e lá vem consagrada a chamada tutela antecipada, que na verdade tecnicamente seria a tutela satisfativa para diferenciar da tutela cautelar, que não teria esse condão de satisfazer o direito. Vem a tutela antecipada lá na reforma de 94, muda a redação do 273 e traz na verdade duas espécies de tutela antecipada. Isso é importante relembrar aqui porque vem de forma ampliada no novo CPC. O 273 ele previu dois institutos, inciso 1 e inciso 2. O requisito comum é apenas o do caput. O requisito comum do caput é lá, verossimilhança da alegação baseada em prova inequívoca. Então, vamos resumir, aparência do direito. Tá? A aparência do direito vem no caput, requisito comum para as duas espécies de tutela antecipada dos dois incisos. A doutrina começou a aprimorar o estudo do 273 ao longo do tempo, de 94 em diante, e chegou à conclusão que a tutela antecipada do 273 seria de duas espécies. Teriam duas espécies ali previstas. Inciso 1, chamada tecnicamente de tutela de urgência. Porque além do requisito geral do caput, que era a aparência do direito, a gente tinha o inciso 1, aí sim, tutela provisória de urgência, porque o requisito era risco de dano irreparável, ou de difícil e incerta reparação. O inciso 2 traz uma segunda espécie diferente de tutela antecipada, porque não exige risco de dano. E essas nomenclaturas vieram a ser consagradas no Código, por isso que eu estou fazendo esse histórico, para a gente conseguir entender qual seria a diferenciação prevista pelo legislador de 2015. Inciso 2 traz um requisito que não é risco de dano.
Então vem o requisito do caput, aparência de direito, né, verossimilhança da alegação baseada em prova inequívoca, com o requisito do inciso 2, que é tutela provisória também, você dá no meio do caminho algo que o sujeito ganharia ao final, mas sem requisito de risco de dano. Diz o inciso 2, quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Então, dependendo da conduta do réu, seria para a sentença vir em um determinado momento e o sujeito abusivamente, litigando de má-fé, começa a protelar o momento em que a sentença deveria chegar. Então, o momento no qual o sujeito deveria começar a usufruir do bem da vida, ou até com uma decisão sem efeito suspensivo, e aí a apelação no processo civil tem efeito suspensivo, e ao contrário do processo de trabalho, enfim. E aí, como vai prolongando a sentença e o recurso que no processo civil tem efeito suspensivo, a gente faz como? A técnica da tutela provisória. No momento em que ele deveria ganhar o bem da vida, ele começa a protelar, punição. O autor começa a usufruir imediatamente do bem da vida, ainda de forma provisória. Então, duas espécies de tutela provisória. Inciso 1, baseado no requisito da urgência. Inciso 2, baseado num outro tipo de requisito que não é urgência, que se começou a denominar tutela da evidência, que é um nome que veio a ser consagrado depois e ampliado no Código de 2015, igual a gente vai ver no finalzinho. Surgiram alguns problemas. Por exemplo, haveria diferença entre tutela satisfativa e não satisfativa? Como diferenciar a cautelar da nova tutela antecipada? Realmente, o que satisfaz? Às vezes existem na prática forense medidas que são um pouco satisfativas, um pouco não satisfativas. Não correspondem totalmente ao que o sujeito quer ganhar no final, mas lembra um pouco. E aí não entrava tecnicamente no conceito de cautelar para garantir o resultado útil do processo, mas também não era totalmente tutela satisfativa. Então havia um problema prático. A reforma de 94 criou um problema prático, que seria a diferenciação precisa e rígida, científica, de o que seria satisfativo e o que seria cautelar. Outro problema prático. Haveria diferença de requisitos? Porque a tutela cautelar falava fumos boniuris e periculo in mora. Requisito da tutela antecipada, pelo menos a de urgência. Verossimilhança da alegação baseada em prova inequívoca. Isso é mais forte ou menos forte? É mais rigoroso ou menos rigoroso do que fumos boniuris? O requisito lá do inciso 1 do 273, risco de dano irreparável, de difícil ou incerta reparação, é um requisito mais gravoso ou menos gravoso que periculo in mora. Então havia um problema, se existia uma hierarquia entre os requisitos, e como diferenciar as duas espécies de tutela provisória, de urgência. Aí vem a reforma de 2002. Cria-se lá, na reforma de 2002, em primeiro lugar, a fungibilidade entre tutela cautelar e antecipada. Se o sujeito pede algo intitulando de uma determinada maneira, ou tutela antecipada ou cautelar, e o magistrado entende que, na verdade, ela tem outra natureza, ele pode deferir a medida assim mesmo, se ele considerar presente os respectivos requisitos. Então resolve-se o problema da nomenclatura, da diferenciação prática, com pensando no deferimento do bem da vida, se presente o respectivo requisito. Então acaba a exigência de distinção técnica de cautelar e tutela antecipada, através do parágrafo 7º no artigo 273. E se insere também um parágrafo anterior, que é o parágrafo 6º, que seria a possibilidade também de tutela antecipada quando o pedido se mostrasse incontroverso, ou parcialmente incontroverso, ou mais de um pedido, e um deles incontroverso. Se todos os pedidos estivessem incontroversos, o CPC permite lá no artigo 330 o julgamento imediato do mérito, que se chama, na verdade, julgamento antecipado da lide, mas todo mundo diz que não é antecipado porque ele tinha que vir naquele momento. Naquele momento porque não precisa mais de produção de outras provas, além da documental, não se exige testemunho ou perícia, e a matéria seria, por exemplo, predominantemente de direito. Então, na verdade, não é antecipado, ele não está vindo prematuramente, está vindo no momento que deveria, porque a fase de instrução probatória seria desnecessária. Mas, quando há mais de um pedido acumulado, e ocorre revelia em relação a apenas um, o processo tem que prosseguir rumo ao julgamento do segundo. E aí, no processo civil, dava um problema no seguinte sentido: a sentença parcial, qual seria o recurso? Mas fato é que teve-se medo de jogar lá na sentença, na tutela imediata ali, no julgamento imediato de mérito, e falou, vamos utilizar a técnica da antecipação também. Então o parágrafo 6 veio falando, olha, quando houver mais de um pedido, apenas um deles for controverso, a gente antecipa o deferimento do bem da vida a título de tutela antecipada, 273, parágrafo 6. E aí acaba ali a reforma de 2002. Quais são as novidades de 2015, de modo geral, e depois a gente aprofunda aqui rapidamente ao longo da exposição e principalmente no debate. Em primeiro lugar, eu coloquei ali extinção do livro 3 do CPC. Acaba-se com o livro da tutela cautelar.
Tá? Acaba-se com o livro do processo cautelar. O CPC passa a ser melhor organizado, falando parte geral, aí processo de conhecimento, procedimentos especiais, cumprimento de sentença, execução e recursos, e disposições finais e transitórias. Acaba-se com o livro destinado à tutela cautelar. Aí eu coloquei ali, extinção das cautelares em espécie. Acaba-se todo o regulamento lá, 6 artigos arresto, 2 artigos sequestro, não sei quantos artigos a próxima. Acaba-se com a regulamentação de todas as cautelares típicas. Então acaba-se o livro da cautelar, acabam-se todas as cautelares denominadas com regulamentação própria. Vem um único artigo falando ao mesmo tempo de todas as medidas cautelares e do poder geral de cautela, em um único artigo. Um artigo que vai estar mais na frente aqui na exposição. A gente vai ver que ele fala assim, olha, o juiz pode deferir medidas tais como, então mostra que o rol é exemplificativo. E aí mantém-se a nomenclatura das cautelares em espécie, mas sem dizer os requisitos e o procedimento. Fala lá, pode deferir medida considerada adequada tais como arresto, sequestro, busca e apreensão. Aí vai botando vírgula e coloca uns 6 nomes. O tais como mostra que é exemplificativo. O problema dos requisitos ele resolve da maneira que está linhas abaixo ali, que eu vou explicar qual é, que é unificando os requisitos. Então não fica mais a polêmica se é arresto, sequestro, se o rol é exemplificativo, é taxativo. E fala que o juiz pode deferir medida tais como. Então mantém o poder geral de cautela do juiz. Então vem no mesmo artigo o poder geral de cautela do juiz com um rol meramente exemplificativo de medidas nominadas que o juiz pode deferir. Unifica-se o regime da tutela provisória. Acaba-se com o livro da cautelar, traz a cautelar para uma parte, uma seção chamada tutela provisória. Tutela provisória eu coloquei ali 2 espécies, tutela de urgência e tutela de evidência. Funde-se cautelar e tutela antecipada dentro de uma primeira espécie, tutela de urgência. Então, gênero é tutela provisória. O sujeito ganhar no meio do caminho o que ele ganharia ao final. Tutela provisória é gênero. Primeira espécie, tutela de urgência, subdividida em antecipada e cautelar. Une-se o 273 com o que vinha em todo o livro 3. Tá? 2 espécies de tutela de urgência, antecipada e cautelar. Aquilo que sobrava no inciso 2, do atual 273, vai para a tutela de evidência. Segunda espécie, uma urgência, risco de dano, como requisito. Segunda espécie, tutela de evidência. Tutela provisória também, porque o autor ganha no meio do caminho que ele pede ao fim, então não vem na sentença, mas sem o requisito de dano. O requisito apenas de aparência do direito, verossimilhança da alegação fundada, e a gente vai ver as hipóteses. Então se chama tutela de evidência, porque o sujeito ganha não com base em risco de dano, não em urgência, sim em direito evidente. Um direito mais provável, ou porque tem uma tese fixada, ou porque o documento é muito forte. Então, aparência de direito, tutela de evidência. Unificação é do regime da tutela de urgência. Inclusive no que se tange aos pressupostos, requisitos e fungibilidade. Olhem só. Acaba-se com a distinção entre fumus boniuris e periculum in mora versus verossimilhança da alegação baseada em prova inequívoca. Vem um artigo que fala disposições gerais comuns à tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar, e unifica a nomenclatura. Então agora não há mais debate se o requisito da cautelar é menos grave ou mais grave, se a peneira do magistrado teria que ser maior ou menor. Para fins do deferimento de tutela antecipada satisfativa, se leia-se o que vinha hoje no 273, ou tutela antecipada cautelar. Fala-se lá que presente requisito lato sensu da aparência do direito ou do risco de dano, o juiz pode deferir a medida, seja a título de tutela antecipada, seja a título de tutela cautelar. E na cautelar, que ainda vai sobrar, eu vou explicar como, vem um artigo repetindo a fungibilidade. Se o sujeito pede uma cautelar antecedente e o juiz acha que, na verdade, ele quer tutela antecipada antecedente, ele defere esse presente requisito, porque o requisito agora é o mesmo. Tá? Então, mantém-se a fungibilidade, deixa-se claro que os requisitos são equivalentes. Cria-se a tutela antecipada antecedente, que é algo interessantíssimo e com os problemas que eu gostaria de abordar, se não for ao longo da minha exposição pelo tempo, pelo menos nos debates, que é a estabilização da tutela antecipada antecedente. Da mesma maneira que se podia entrar com uma cautelar preparatória e ajuizar-se o processo principal em 30 dias, passa-se a permitir a mesma coisa agora a título de tutela antecipada satisfativa. Em vez do sujeito ter que entrar com uma distorcida cautelar preparatória nominada, ele agora chama corretamente de tutela antecipada, porque é satisfativa, e antecedente, preparatória também. Se os requisitos são iguais, se há fungibilidade e são reguladas com disposições comuns, por que não admitir tutela antecipada antecedente? Isso copia um pouco o direito francês, copia um pouco o direito argentino, lá tem as chamadas medidas autossatisfativas, que é isso. A medida primeira já satisfaz de plano.
Então permite-se a tutela antecipada antecedente, com uma ótica que a gente vai ter que analisar como o CPC ficou redigido, que não era o que o legislador queria. A ótica seria o seguinte: o autor pede a liminar, ganha lá uma inaudita altera parte a decisão. Se o réu não agravar, se o réu se conformar, estabiliza. Já extingue o processo, libera o juízo de primeira instância, não tem que prosseguir até o final, e a tutela fica ali paralisada. Vai passar um prazo que a gente vai ver de até 2 anos. Se o réu não propor uma ação autônoma complementar à ação principal do autor, a tutela que estava estabilizada se torna imutável. Tá? Então, estabiliza-se e põe para arquivo. Na hora que extingue o processo, ela não perde o efeito, porque você poderia pensar, extinguindo perde o efeito. Não perde o efeito porque estabiliza durante 2 anos. Após 2 anos se torna imutável, tá? Se o réu não agravar. Então a ótica era essa, assim, vamos dispensar a formulação do pedido principal se o réu não se insurge contra a liminar deferida na audita altera parte. Só que da maneira que ficou redigido vai haver um problema que eu vou explicar qual é, porque parece que o autor teria que editar antes mesmo de esperar o agravo do réu. Aí já perde um pouco do sentido. Se você obriga o autor a editar e já faz o pedido principal, perde um pouco do interesse prático da vantagem que seria a estabilização sem o recurso. Tá? A gente problematiza um pouquinho mais para frente. Isso também é uma grande novidade. Tutela antecipada antecedente, estabilização dos efeitos, extinção do processo, inversão do ônus. Agora o réu é que tem que promover a ação principal para tentar modificar a tutela deferida e na audita altera parte. Ampliação das hipóteses de tutela de evidência. Vejam que a tutela da evidência, do 273, inciso 2, ela era baseada exclusivamente em litigância de má-fé lato sensu do réu, abuso do direito de defesa do réu ou manifesto propósito protelatório do réu. Exigia-se, nunca poderia ser inaudita altera parte, porque antes dele se manifestar você não sabe se ele está abusando. A tutela só podia vir a posteriori, depois do início da litigância do réu, e sempre de forma punitiva pela litigância de má-fé. Além da multa que poderia vir, vinha a antecipação. Tutela de evidência ampliada. Agora são 4 incisos no 311, vai estar o artigo no slide, e os 4 incisos do 311, 2 deles não exigem conduta do réu. Então 2 vão exigir conduta do réu, de maneira em que, dependendo de como o réu venha se comportar, pode-se deferir a tutela em favor do autor, sem requisito de urgência. E outras 2 hipóteses podem vir, inclusive, inaudita altera parte. E aí foge muito do que hoje em dia vem no inciso 2. Vem umas hipóteses novas com base em direito evidente. Finalmente, o parágrafo 6º. Olha que interessante. O parágrafo 6º que vinha lá, aquele pedido incontroverso, um dos pedidos incontroversos com efeito material da revelia, presunção de veracidade que vinha a título de tutela antecipada, gerava um problema. Ninguém sabia se aquilo era sentença ou decisão interlocutória. E se não recorrido de imediato, se era mera preclusão ou se era coisa julgada material. Porque no processo civil, a interlocutória é recorrível. Né? Então, se o sujeito não entrasse com agravo de instrumento, se depois o juiz teria que confirmar aquilo na sentença para ele poder entrar com a apelação, ou se ele não recorresse daquilo de imediato, era como se fosse sentença, deveria-se entrar com o recurso, fosse apelação ou agravo, e não se recorrendo, coisa julgada material, bem gravoso. Havia uma polêmica doutrinária muito forte, o que faz o novo código? Joga isso lá para a sentença mesmo, só que sem chamar de sentença. Ele cria lá, ele mantém o julgamento antecipado da lide e bota um título embaixo, julgamento antecipado parcial da lide. O que é o julgamento antecipado parcial da lide? Quando um dos pedidos, por isso parcial, está em controverso. Então, se todos os pedidos estão em controverso, julgamento antecipado da lide. Se parte dos pedidos está em controverso, julgamento antecipado parcial da lide. E deixa claro lá, se não recorrer, e aí o recurso eles preferiram um agravo, porque o processo vai continuar em primeira instância, você tem que espelhar os documentos ainda no processo físico. Apesar de caber agravo, diz lá, se não recorrer a coisa julgada material com execução definitiva. Deixa claro que é como se fosse sentença, ainda que sujeita a agravo. Tá? Então não utiliza mais a técnica da tutela provisória, tira de tutela provisória e joga como julgamento imediato. Decisão definitiva. Tá? Como é que ficaram as disposições gerais da tutela provisória? Eu coloquei alguns slides ali, eu coloquei alguns tópicos no slide. Em primeiro lugar, vem de 294 a 302. A gente tem como se fosse uma parte geral das tutelas provisórias, tratando ao mesmo tempo de tutela de urgência e tutela de evidência. E a tutela de urgência subdividida em cautelar e antecipada. Modalidades, diz o CPC, que a gente pode ter antecedente ou preparatória ou a incidental. Então nós podemos ter cautelar antecedente e tutela antecipada antecedente. E esse mesmo pedido pode ser feito no curso do processo, tutela cautelar incidental
tutela antecipada incidental. Em paralelo, tutela da evidência. Ela não pode vir de forma antecedente, mas ela pode vir concomitante com a petição inicial, concomitantemente, no mesmo momento. E aí ganha-se inaudita outra parte duas das hipóteses, e as outras duas hipóteses só depois da resposta do réu. Os pressupostos eles são unificados, né? Aparência do direito e risco de dano, ou o risco ou resultado útil do processo, para conjugar cautelar com tutela satisfativa. Fala-se que, para a efetivação da cautelar, na verdade a cautelar não, da liminar, o juiz pode exigir caução e pode dispensar caução, e em caso de hipossuficiência ele não pode exigir caução. Tá? Então, para o não hipossuficiente, ele analisa o quanto pede de caução e se pede caução, e para o hipossuficiente ele não poderia exigir caução para a efetivação da liminar, seja a título de tutela de urgência, seja de tutela da evidência. Justificação prévia. Existia audiência de justificação em cautelar, foi extinta. Vinha-se em procedimentos especiais a justificação prévia em possessória, em embargo de terceiro, etc. Mas a maioria dos procedimentos especiais é extinta, metade delas é extinta. E aí se generaliza, trazendo a justificação prévia que vinha em alguns procedimentos especiais do livro 4. E como cautelar que acabou, e coloca-se justificação prévia na parte geral e em tutela provisória. O juiz, sempre que achar necessário, e não se convencer de plano das alegações do autor, ele pode marcar uma audiência de justificação prévia, que no processo civil ocorre da seguinte maneira. O STJ diz que é um meio de prova exclusivo do autor, é para o autor complementar as provas da petição inicial, outra prova que não seja documental, e por isso a audiência, para ouvir testemunha, e reduzir o testemunho escrito, antes de o juiz indeferir e chamar o réu para se defender. Ou na Justiça do Trabalho chamar para audiência, ou no novo CPC chamar para audiência de conciliação e mediação. Porque o procedimento comum agora do CPC não é mais cita para resposta. Agora é cita para audiência de conciliação e mediação e depois resposta, se frustrada a audiência. Então, em vez de o juiz falar indefiro, cite, se chame-se para audiência, o juiz pode marcar audiência de justificação para colher prova oral exclusivamente do autor. A prova é exclusiva do autor, mas o réu tem que ser intimado em nome do contraditório e na ampla defesa, é o que diz o STJ. Ele fiscaliza se a testemunha era impedida, se está indo para a ata de audiência o que a testemunha falou, se a testemunha está presente, enfim. Se está ocorrendo tudo, ele fiscaliza a legalidade, mas não o meio de prova. Tá? O meio de prova é do autor. Mantém-se a previsão de que, havendo risco de irreversibilidade, o juiz não poderia conceder a tutela de urgência, porque se os efeitos práticos forem irreversíveis, na verdade, é decisão definitiva. Como é que você poderia reverter no fim? Consagra-se a tipicidade das medidas cautelares. A tipicidade das medidas cautelares vem naquela cláusula que eu expliquei para vocês, que o juiz pode deferir qualquer medida adequada, tais como, e aí vem lá, res, sequestro, etc. E outra observação, por que se mantém a nomenclatura clássica? Porque a legislação extravagante continua falando de arresto, de sequestro, de busca e apreensão. E aí como conjugar as leis especiais com a lei geral processual civil? Você mantém a nomenclatura tradicional, uma cláusula geral de atipicidade. Mantém-se o dever-poder geral de cautela do magistrado e, finalmente, se diz nas disposições gerais responsabilidade objetiva do exequente se a execução da tutela provisória causar dano ao executado e, na tutela final, a decisão vier a ser revertida. Tá? Responsabilidade objetiva, isso já vinha no Código atual. Tutela de urgência antecipada antecedente. Vejam só, novidade muito forte do CPC de 2015. Fala-se lá, nos casos em que a urgência é contemporânea, ela ocorre no mesmo momento da petição inicial, você pode pedir a tutela antecipada, obviamente, inaudita a outra parte, mas deixando claro que não é a ação principal com o pedido de tutela antecipada inaudita a outra parte. Tutela antecipada antecedente, quase como se fosse a cautelar preparatória. Então, quando se fala de petição inicial, diz expressamente que o autor tem que alertar que está fazendo o pedido com base no artigo 303. Que não é petição inicial genérica, processo principal já de uma vez com pedido de tutela antecipada. Ele está querendo utilizar o rito do artigo 303, ele tem que deixar claro. E aí ele fala, ele formula o pedido de tutela antecipada antecedente. Obviamente, igual na cautelar antecedente antiga, ele tem que indicar qual vai ser a causa de pedir e qual vai ser o pedido principal. Ele tem que indicar como seria a ação principal. Aí vem a questão da arrecadação do Estado. Já paga as custas de uma vez do pedido principal, como se fosse a ação principal, mas a ação principal ainda não é. E formula o pedido de tutela antecipada antecedente.
Então indica o valor da causa, paga custas com base em tudo e deixa claro na petição que é uma petição um pouco mais simples e um pedido meramente provisório, imediato, de tutela antecipada antecedente. O juiz entende que não cabe o pedido de tutela antecipada antecedente. Diz o CPC novo. Caso entenda que não há elementos para concessão, o juiz determina a emenda da inicial em 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto. Então, se o juiz entende que não cabe a liminar, intima o autor para emendar. E emendar já trazendo o pedido principal. Sob pena de extinção. Extinção o quê? Desse pedido inicial de tutela antecipada antecedente. Sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito porque não é o processo principal e não é a coisa julgada material. É um mero indeferimento do pedido provisório. O sujeito, se melhorar as provas, ele poderia entrar de novo formulando o pedido principal. Concessão. Concedida a liminar na dita outra parte de imediato ou com audiência de justificação prévia, ocorrem 2 hipóteses. Diz o CPC em um momento que o autor tem que aditar o pedido. Fala lá, concedida a liminar, o autor tem que formular o pedido principal. Porque deferida a liminar, o processo tem que chegar ao fim. Então fala que em algum momento, que a gente vai ter que analisar qual, e eu prefiro até deixar para os debates, para a gente conseguir cumprir o tempo aqui rigorosamente, em algum momento, em 15 dias, o prazo é 15 dias, a dúvida não é quanto ao prazo, é a partir de quando começa a ocorrer o prazo, é o termo inicial do prazo que é a polêmica. O autor vai ter que editar em 15 dias, formular o pedido principal, e aí segue o processo principal normal, rumo à sentença, coisa julgada e tal. Existe isso, essa exigência, sob pena de extinção do processo, também sem resolução de mérito. Se o autor não adita, quando ele deveria aditar, a gente vai ter que analisar o quando ele deve aditar. Se o autor não adita, extinção do processo. Perda de eficácia da liminar com extinção. Ele tem que propor um processo novo. Ele pode propor um processo novo. Impugnação do réu. Outra conduta em paralelo que a gente vai ter que analisar qual ocorre primeiro ou se são concomitantes ou sucessivos. Em outro momento, o CPC fala, concedido a liminar no dito outra parte, além do autor ter que editar, e a interrogação é o quando, o réu tem que recorrer. E o recurso, agora os prazos são uniformizados em 15 dias, o réu tem que agravar em 15 dias. Se o réu não agrava, estabilização dos efeitos, os efeitos se mantêm apesar da extinção do processo. Então, é estabilização com extinção. Se o réu não recorre, estabiliza e extingue. E passa-se ônus do réu mover uma ação para modificar a tutela antecipada concedida e quebrar a estabilização, e há um prazo de 2 anos para essa propositura da ação de modificação da tutela antecipada. Tá? Então, inversão do ônus da prova, o ônus passa a ser do réu porque ele se torna autor da ação principal, punição pela inércia, por não ter agravado e ter concordado, e prazo máximo de 2 anos para a propositura dessa ação. Apresentado o agravo e a dúvida é se é e ou se é ou, apresentado o aditamento pelo autor, processo prossegue rumo à sentença e formação de coisa julgada material. Extinção por inércia de autor e réu, se o autor não adita e se réu não agrava, gera extinção, com ou sem estabilização, se extingue por ausência de impugnação do réu. É extinção com estabilização, com manutenção dos efeitos. Se extingue por inércia do autor. O autor tinha que editar e não aditou. Extingue cassando-se os efeitos da liminar. Tá? Ambos são extinção, um é com manutenção dos efeitos, outro é sem manutenção dos efeitos da tutela. E, finalmente, em após 2 anos, estabilização plena, porque a gente vai chegar à conclusão que os autores de processo civil estão dizendo, e já há um anunciado, os processualistas estão fazendo um negócio chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis. É como se fosse, em direito civil, aquelas jornadas do CJF, os encontros nacionais de professores de processo para debater o código. Lá, por unanimidade, 300 professores aprovaram um enunciado, falando que, passado o prazo de 2 anos, se estabilizou. Tem 2 anos para entrar com a ação modificativa. Passado o prazo de 2 anos, não cabe ação rescisória. Se torna plenamente imutável. Tá? Então, há 2 anos para entrar com a ação, e aí não é assim, trânsito em julgado e mais 2 anos para rescisória do processo civil. Não é assim. Tá? É 2 anos para modificar e acabado já não cabe rescisória. E eles falam que não cabe rescisória, para não caber rescisória, fala que não é coisa julgada. Aí a dúvida é, o que é isso? É mais forte do que coisa julgada, porque a coisa julgada você ainda tem 2 anos para rescindir. Tá? Então, 2 anos você pode a modificabilidade plena, e após 2 anos já é mais forte do que coisa julgada, porque não cabe nem rescisória. Enfim, o que é isso? Bom para debater também. Tutela é de urgência cautelar antecedente. Caminhando para o fim,
mantém-se tudo que vem no livro, tudo que vinha no livro 3, lá do 797 até o início da cautelar em espécie, até 800 e pouco, até 812, mantém-se a cautelar antecedente, em que há um pedido não satisfativo, com os mesmos requisitos da tutela antecipada antecedente, o autor formula o pedido, e lá ele tem o ônus de deferida a medida cautelar antecedente. O sujeito tem 30 dias para entrar com a ação principal, sob pena de perda da eficácia da tutela cautelar. Aí a tutela cautelar prossegue, 5 dias para contestação da cautelar, e deferida a liminar na cautelar, 30 dias a ação principal. E como é que corre a ação principal? Pelo rito comum CPC. Réu é citado para audiência de conciliação, mediação, depois de resposta. Então, junto com a cautelar, vem depois o processo principal. O processo principal, ele vem nos mesmos autos, cabe aditamento de causa de pedir na cautelar, e as custas você paga já desde o início. Salvo se você tentar editar algo, mas aí não pode editar pedido, pode editar causa de pedir. Então, mais ou menos, a cautelar é como se fosse uma técnica não de um processo autônomo, quase como se fosse uma complementação da cautelar. Cautelar antecedente, no momento que você ganhar, seja na audita altera parte, seja ao longo da cautelar, seja no final da cautelar, 30 dias para apresentar o pedido principal. E pedido principal nos mesmos autos, podendo aditar-se causa de pedir e não pedido. Intimação para audiência de conciliação no processo principal, resposta, procedimento comum cautelar. Tutela de evidência, última grande novidade do Código de 2015. Olha só, pressuposto dispensado. Chama-se tutela de evidência para deixar claro que não se exige risco de dano. Então não precisa falar que o direito material dele vai perecer, ou que se o processo principal, entre parênteses, chegar até o final, quando chegar ao final, o resultado vai ser inútil. Não é esse o requisito, não é risco de dano. Nem ao direito material, nem à utilidade da tutela do processo principal. 4 hipóteses alternativas para cabimento de tutela de evidência. Deixa eu pegar meus apontamentos aqui e ler para vocês. Olha só, 311 fala lá. Em primeiro lugar, ganha-se tutela da evidência. E aí é o inciso 2 atual do 273, a reprodução ipsis literis. 311, inciso 1. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Trouxe para o inciso 1 do 311, primeira hipótese de tutela de evidência, o que já vinha no 273, inciso 2. Só que agora é corretamente chamado de evidência, para diferenciar da urgência. Vem um parágrafo único no 311 e fala assim: as tutelas do inciso 1 e do inciso 4 não podem ser deferidas inaudita altera parte. Faz sentido. Se, no primeira hipótese, você precisa de abuso do réu, você não pode deferir inaudita altera parte. Faz sentido, tá? Então, inciso 1 é abuso do réu. Aí vem a punição como tutela de evidência sem risco de dano necessário. Pode até haver risco de dano, mas ele não é um requisito necessário. E não pode ser inaudita altera parte. Segunda hipótese, bem interessante, olha só. Alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente. Então, o meio de prova adequado é exclusivamente o documental. Lembra muito um mandado de segurança, mas não é contra um poder público, por exemplo. Ou não é uma providência que precisa de um outro tipo de procedimento. A prova documental é a adequada. E a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, olha só, você conjuga a prova ser apenas documental, a prova adequada é apenas a documental, com a tese jurídica estar baseada em súmula vinculante ou técnica de julgamento de casos repetitivos. O CPC tem um artigo que ele fala o que é técnica de julgamento de casos repetitivos. RESP ou RR repetitivos, recurso especial, recurso extraordinário repetitivos, e IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. É a mesma coisa, só que em tribunal local. Tá? Essa é a técnica. Então, tem uma tese firmada em súmula vinculante, em RR repetitivo, RESP repetitivo ou IRDR. Então, conjuga probabilidade do direito. A tese está em um precedente que o pessoal está chamando de precedente forte. E a prova, meio de prova adequada é a documental, tutela de evidência. Para que risco de dano se é provável que o sujeito ganhe? Essa pode vir na audita altera parte, porque a prova documental pré-constituída baseada numa tese quase pacificada enseja tutela de evidência e na audita altera parte. Vejam, é muito gravoso contra o réu? Não, porque é provisória. É reversível, tá? Cabe recurso e ainda tem que ser confirmado no final. E para execução exige caução, etc. Excepcionalmente o juiz pode dispensar. Acabou procedimento especial de ação de depósito. Já não cabia prisão civil.
e acabaram com a ação de depósito, como é que o sujeito faz para conseguir ganhar uma liminar em caso de depósito? Aí virou o inciso 3 específico para depósito. Fala, tratando-se de pedido rei persecutório, fundado em prova documental de depósito, deverá ser decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob pena de multa. Então você tem um contrato de depósito, ação rei persecutória, determina-se a ordem de entrega, que pode ser de forma liminar. Tá? O inciso 3 também pode ser inaudita altera parte. E aí vem o inciso 4. Ele é diferente, ele lembra o 2, mas é diferente. Também fala de prova documental. Fala assim, olha, a inicial é instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos. Prova documental suficiente dos fatos constitutivos, a qual o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. O inciso 2, que pode ser inaudita altera parte, ao contrário do inciso 4, ele fala assim, prova documental é a única adequada e a sua tese jurídica está em um precedente forte. Pode ser, inclusive, inaudita altera parte. Inciso 4, prova documental é boa, a qual o réu não opõe a prova documental capaz de gerar dúvida razoável. Aqui a tese não precisa estar pacificada. E o que gera o direito à tutela de evidência é a contraposição não ser igualmente forte. Por isso que o inciso 4 não pode ser inaudito altera parte. Depende da conduta do réu de não trazer uma prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, no inciso 2, conjuga-se o requisito de aparência do direito, tese firmada, por isso pode ser inaudito altera parte. Inciso 4, o seu direito não tem que estar pacificado ou em um precedente forte. E a questão é de conjugação de provas. Prova do autor é muito mais forte que prova do réu, pode-se antecipar provisoriamente, por isso chama tutela provisória, a título de tutela de evidência. O parágrafo diz que não cabe inaudita altera parte no inciso 1 e no inciso 4, só inciso 2 e 3. A cognição é sumária, é importante lembrar isso, não é sentença, está dentro de um gênero chamado tutela provisória, porque já alguns processuais civis estão defendendo que isso é sentença. E a técnica é chamar de sentença, dando tutela de evidência na sentença, para tirar o efeito suspensivo da apelação. Poxa, mas está dentro de um gênero de tutela provisória, eu não consigo ver como o cara vai chamar isso de sentença, a doutrina vai chamar de sentença, se está dentro de tutela provisória. Tá? E vejam só a prova documental. A prova documental pode ser no inciso 4, não a exclusivamente adequada. Você pode precisar de perícia e testemunha. É uma polêmica que está dando se isso já é sentença. O juiz dá tutela antecipada na sentença, né? Alguns querem falar, isso é o juiz dando sentença com a tutela antecipada chamada tutela de evidência. Eu não vejo isso como sentença. Mas tem que pensar mais sobre isso. E aí, sendo cognição sumária, que é o que parece que o código quis falar ao chamar de tutela provisória, disse lá que a cognição é sumária, e aí a decisão deveria poder ser modificada ou por recurso imediato no processo civil, ou confirmada em sentença por apelação. Tá? Gente, o meu tempo estourou, o tema é um pouco longo, tem uns pontos interessantes para a gente debater. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer esse tempinho inicial, dividir o tempo da palestra com o Guilherme. Agradeço a atenção de todos. Os slides são curtos, é mais para chamar a atenção. E aí, na hora dos debates, eu estou à disposição para aprofundar qualquer dúvida que a mesa tenha ou que o auditório tenha. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, gostaria, em nome da coordenação da escola, agradecer a brilhante exposição do Dr. Bruno Garcia Redondo, não é, que nos apresentou aí uma questão interessante, né, para nós especificamente, que trata das mudanças das tutelas de urgência e de evidência, abordou as origens das medidas de urgência no atual CPC, em especial nas cautelares liminares não satisfativas e depois as satisfativas mais presentes nas leis especiais, nos relembra as medidas cautelares nominadas e inominadas, e a evolução disso para a consolidação das satisfativas na reforma de 94, já com a antecipação da tutela jurisdicional, nas medidas de urgência ou de evidência. Também mencionou a reforma de 2002, quase que como preparatória aí ao novo CPC, apresenta as novidades dessa nova reforma, eliminando as cautelares e as cautelares próprias, substituindo-as por uma regra geral exemplificativa. Nos apresentou a unificação do regime da tutela de urgência, né, com a antecipada e a cautelar, bem como a unificação da tutela provisória, né, na de urgência e de evidência. Explicou a tutela antecipada antecedente como novidade do novo CPC. Apresentou os requisitos do julgamento antecipado da lide ou julgamento antecipado parcial da lide, né, uma novidade aí para a gente.
relatou o procedimento de justificação prévia e esclareceu a regra da audiência de tentativa de conciliação e mediação já no processo civil, antes da própria apresentação da defesa. Nos explicou os aspectos e consequências da tutela antecipada antecedente da cautelar antecipada, estabelecendo aí a distinção dessas duas modalidades. E, por fim, nos apresentou os requisitos da tutela de evidência. Um vasto material, condensado aí em 45 minutos de exposição, o que eu parabenizo pela essa síntese, né, enorme e bastante qualificada. Agradeço. Agora antes, portanto, tem uns dois avisos aqui, antes de passarmos ao segundo palestrante. Apenas lembrando a todos, para preencher a avaliação do evento, né, com a participação aí de todos os palestrantes e tal, com a indicação dos colegas e apresentando ao final, lembrá-los que a eficácia da participação presencial nesse módulo, ela será definida com a apresentação da produção de um registro reflexivo sobre o evento. Não é? Os colegas magistrados têm o prazo até o dia 24 de abril para apresentar isso, né, um texto escrito para consolidar aí a nossa participação aqui, a eficácia da nossa participação presencial nesse segundo módulo. Pode ser artigo, pode ser um texto de reflexão, e também a gente pede que tenham questões a serem levantadas pelos colegas, reflexões a serem levantadas pelos colegas, dúvidas levantadas aí, obviamente, sobre o tema do novo CPC, porque esse material será utilizado depois nos próximos eventos que teremos até o final do ano. Então, essas reflexões servirão também, essas dúvidas, solicitações e esclarecimentos complementares serão material importante para estabelecer os próximos passos de atuação aqui, de debate desse tema, através da Escola Judicial. Essa avaliação escrita aos servidores presentes, né, aos assessores e tal, ela é facultativa. Tá? Então, os servidores não têm a obrigatoriedade de apresentar, mas quem quiser fazê-lo, por favor, será bem recebido também esse material pela escola. Pedimos apenas que nesse registro o colega dê a autorização para a publicação. Lá no e-mail já escreva assim, ó, fica autorizado a publicação desse material, para que a gente tenha, né, a possibilidade de publicar isso tranquilamente. Né? É um material que vai servir a todos. Tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso segundo palestrante, o Dr. Guilherme Pérez de Oliveira, que é doutorando em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Processual Civil também pela PUC, professor efetivo de Direito Processual Civil nas graduações da PUC-Rio e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor nos cursos de pós-graduação da PUC-Rio, da UFF, da UERJ, do SESUSC, das escolas da Magistratura, EMERJ e da Defensoria Pública e do Ministério Público. Com a palavra, doutor Guilherme. Muito obrigado pela presença desde já. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite aqui da escola, as pessoas do Dr. José Lúcio e José Otávio. Dr. José Lúcio, cujo trabalho, inclusive, pude acompanhar no CNJ, excelente trabalho que fez lá, por conta das nossas idas lá da OAB ao CNJ constantes, e até por conta de uma questão lá eventual, muito semelhante ao que acontece no STF, né, de casos que são pautados e acabam não sendo chamados a julgamento. Acabei assistindo a muitas sessões na época em que ele atuava e pude acompanhar de fato o trabalho em muitos casos e sou um admirador do trabalho que desenvolveu lá. E sempre um prazer, claro, não é nenhum esforço via Florianópolis, né? Sempre somos muito bem recebidos aqui, apesar de sermos do Rio, mas a cidade também muito bonita, né? Então não é nenhum esforço para nós aqui atendermos a esse convite.
Bom, me pediram para falar de um tema, né, e parafraseando até o filme do Monty Python, e agora para algo completamente diferente do que se disse da palestra do Bruno, que é o tema da autocomposição, como está tratado no novo Código de Processo Civil, os temas da conciliação e da mediação, né? O novo Código de Processo Civil faz uma nova aposta nos chamados meios alternativos de solução de conflitos, que, na verdade, para quem se dedica ao estudo da mediação, da conciliação, até da arbitragem, nem gosta desse nome, né? Porque diz que eles não são os meios alternativos, eles deveriam ser tratados como os principais meios de solução de conflitos, até porque a gente sempre ouve, né, até nas lições básicas aí de direito, que a jurisdição é a última ratio, né, a última forma que se deve buscar de solucionar um conflito, quando todos os outros já não foram suficientes, quando o próprio entendimento entre partes que têm algum problema, enfim, e outros meios que possam vir a solucionar um conflito, e a jurisdição deve ser a última porta que se deve bater para solucionar efetivamente um conflito, já que ele soluciona de forma cogente, enfim, nem sempre as partes aceitam por si só uma solução dada pelo judiciário, mas o conflito tem que ser solucionado de alguma maneira e a jurisdição acaba sendo a última. Então, por que o novo Código faz uma nova aposta nesses meios para, claro, o intuito aí sempre é o de diminuir a imensa carga de processos que o Poder Judiciário brasileiro carrega, né? É claro que e vocês, evidentemente, que atuam, né, diretamente como operadores no mundo jurídico, sabem que afirmações que simplificam ou que exageram um pouco na capacidade desses meios de efetivamente diminuir o número de processos, né? Eu vi uma entrevista recente, eu vou falar disso porque a gente tem uma situação que pode ser um pouco esquizofrênica, porque a gente pode ter uma lei aprovada ainda na vacatio legis do novo Código de Processo Civil, que ainda dura aí 11 meses, quase redondos. A gente tem uma outra lei tramitando para tratar do mesmo assunto, né? Mediação e conciliação, e que foi aprovada já na CCJ da Câmara, que agora está conclusivo, vai ser enviada direto para o Senado, e para tratar da mesma coisa que o novo Código de Processo Civil já está tratando, né? E o relator desse projeto dizia numa entrevista ao Jornal Nacional recente que, se aprovado o projeto que ele relatou, muito embora a gente tenha essa regulamentação já no novo CPC, que ele aposta que vão acabar metade dos processos que tramitam no Judiciário brasileiro. Ele arredondou para 100 milhões, salvo engano, são 90 e poucos milhões hoje, pelo levantamento do CNJ, e, segundo ele, a mediação e a conciliação vão acabar com metade. Não falou em tempo, parece que é instantâneo. No dia seguinte da vigência, metade dos processos, de alguma maneira, vão desaparecer, né? A não ser que a gente tenha como... exato, isso que eu ia mencionar até no TRT do Rio, tem um incêndio, né, famoso, que vários processos de fato desapareceram, só se for assim, porque é claro que é uma tentativa válida, a gente vai debater aqui como se delineia, então, essa tentativa no novo Código, mas é evidente que os processos não vão desaparecer como um passo de mágica, né, e é um trabalho para ser construído ao longo de muito tempo, para que, de fato, esses meios sirvam para acabar com o processo. Até porque, tudo bem, esse outro projeto que está tramitando, não foi aprovado, de fato ele também regulamenta a mediação extrajudicial, preparatória, né, antes do processo. Mas aqui a gente está falando de uma mediação feita já quando instaurado um processo. Portanto, o processo já existe. Tá? Isso não vai evitar que um processo exista. Talvez ela consiga terminar esse processo antes, né? E essa nova aposta é feita como muitas coisas acabam tendo que ser feitas no Brasil, né? De forma impositiva, né? A lei tentando mudar a cultura. Se a gente não tem a cultura desejável da autocomposição, de modo a diminuir o impacto dos litígios no judiciário, então agora o legislador resolve tentar fazer por uma certa imposição, né? Como o Bruno falou,
existe uma audiência agora, nesse procedimento do novo código, que ainda vai entrar em vigor, existe uma audiência obrigatória, praticamente, né? A chamada audiência de conciliação e mediação, que é o ato inaugural do procedimento, praticamente, se a petição inicial tiver em termos, deferida a tutela antecipada, enfim, é marcada uma audiência, necessariamente essa audiência é marcada. O que, enfim, remete um pouco ao procedimento que vocês estão acostumados do processo de trabalho, né? Remete ao procedimento dos juizados especiais, em que uma audiência é automaticamente designada e as partes são... o réu já é citado para comparecer a essa audiência. Caso as partes não se manifestem de comum acordo, se ambas as partes, e no caso de litisconsortes, todos os litisconsortes, não se manifestarem expressamente pela desnecessidade, pela impossibilidade de chegar a um acordo, essa audiência vai acontecer. Diferente do que acontece hoje, né? A audiência preliminar, que acabou sendo chamada de audiência de conciliação no procedimento comum, se uma parte disser que não tem interesse na conciliação, o juiz já desmarca a audiência, né, ou deixa de marcá-la, né? Isso muda um pouco. Só se todas as partes, né, inclusive litisconsortes, se houver, se manifestarem no sentido de que não querem audiência, aí sim ela é desmarcada, mas ela, de início, é marcada de qualquer maneira. E a parte que não comparecer à audiência, sem ter se expressado no sentido de que não queria, de que não pretendia mesmo ir, comete ato atentatório à dignidade da justiça e é multado em 2% sobre o valor da causa. Então, nesse sentido que eu digo que é uma tentativa meio que impositiva, cogente, de fazer com que a mediação e a conciliação sejam efetivamente realizadas, né? Então, eu tive problema com o arquivo PowerPoint, mas consegui rapidamente montar ali um PDF para mostrar para vocês, porque acho que nesse primeiro momento de um código novo, é importante a gente ter contato com o texto, né? Ler sempre. E logo de cara, né, quando o novo código fala em... logo na parte inicial, ainda está falando dos princípios, já de cara deixa claro que essa vai ser uma tônica do código, né? Quando repete ali o artigo 535 da Constituição Federal, não se excluirá a apreciação jurisdicional ameaça à lesão de direito, ressalva a arbitragem e já entra, né, na necessidade de que o Estado promova a solução consensual dos conflitos, e no parágrafo 3º já menciona conciliação, mediação e outros métodos, né? Depois, aí eu peço que baixe um pouquinho, aí tá bom. Na parte em que fala dos sujeitos do processo, é interessante porque então a regulamentação da mediação e da conciliação não é feita num capítulo próprio, numa parte separada, mas sim na parte em que fala do papel dos sujeitos do processo, fala do juiz, do advogado, enfim. E aí, quando fala dos conciliadores e mediadores judiciais, traz diversas regras sobre como é feita a mediação e a conciliação. Primeira coisa, o caput do artigo 165 é uma norma impositiva de natureza administrativa para os tribunais, né? Muito embora o CNJ já tenha determinação semelhante lá na resolução 125, mas diz: os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Portanto, os tribunais têm essa obrigação administrativa de criar centros que não só promovam na prática os meios de autocomposição, mas também que criem cursos, enfim, campanhas, né, de conscientização, de uso desses meios para o jurisdicionado, para os advogados, enfim. Não só, então, funcionem como câmaras de mediação e conciliação, mas também devam promover. Então, é uma obrigação criada pela lei federal, de natureza, eu entendo, administrativa, aí no caput do artigo 165. Né? E como nós combinamos, né, conversei com o Bruno, da gente tentar, ao máximo, fazer uma exposição inicial focada no sistema do novo código e tentar deixar a compatibilização disso para a Justiça do Trabalho mais para os debates. Mas, claro que eu não vou me furtar a comentar
pontualmente por enquanto, que, claro, a Justiça do Trabalho tem também todo um sistema de conciliação lá do 625A, né, salvo engano, da CLT, da Junta de Conciliação Prévia, muito embora o Supremo tenha dito que elas não podem impedir o ajuizamento da ação corretamente, mas tem também um outro método que não é feito pelo próprio tribunal, né, pelos sindicatos, pelas próprias empresas. Então, de cara surge a questão, né, esse sistema é ou não compatível com o sistema adotado pela CLT. Eu não vejo problema a princípio, já deixo adiantada a minha opinião, no sentido de que possam ser sistemas e meios complementares, né? Aqui o Código não fez diferenciação de justiça, de tribunal, né, de matéria, e diz que todos os tribunais deverão criar esses centros. Portanto, me parece que também abarca a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º diz que a composição e a organização do centro serão definidas pelo próprio tribunal, observadas as diretrizes do CNJ, repito, já hoje regradas, né, por uma resolução, mas que essa resolução provavelmente precisará se adequar ao que diz o Código. O Código também, em determinado momento, fala que o CNJ deve fazer essa regulamentação em conjunto com o Ministério da Justiça, portanto, eles deverão se coordenar nesse sentido. E logo no parágrafo 2º, a lei já entra e se posiciona e define o que é mediação e conciliação. Isso, normalmente, é uma postura criticada pela doutrina. A doutrina quase sempre diz que a lei não deve se arriscar a fazer definições de institutos jurídicos e deixar que isso seja feito pela própria doutrina. Mas eu acho que, nesse caso, foi importante que a lei dissesse didaticamente para que servem, porque a gente sempre coloca no mesmo balaio conciliação e mediação, e que ele dissesse para que serve cada um, né? Então, quando define o papel do conciliador, diz que ele atua em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, podendo sugerir soluções para o litígio, e aqui já uma coisa muito importante, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Deixa eu ler logo da mediação, porque daí a gente fala dos dois. O mediador atua preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliando os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, vejam que tem bastante diferença entre um método e outro, né? A conciliação é para partes que não tenham vínculo anterior. Vínculo aí pode ser interpretado como vínculo jurídico ou outro tipo de vínculo, mas principalmente vínculo jurídico, e diz que o conciliador ele sugere soluções para o litígio, oferece soluções. Enquanto na mediação, para as partes que já têm vínculo, deixa claro que o mediador ele auxilia os interessados a compreender as questões de modo que eles próprios atinjam soluções. Portanto, o mediador não deve oferecer soluções prontas, pré-concebidas. Portanto, fica claro que a conciliação é um método muito mais simples, mais passivo, no sentido de não interferir muito, não entrar muito na relação entre as partes, mais pontual, mais simples, né? Enquanto a mediação é um método mais complexo, né, que exige mais treinamento por parte do mediador e que busca, por meio de outras técnicas muito mais refinadas, restabelecer o diálogo entre as partes. Mas eu queria comentar esse critério de haver ou não vínculo anterior entre as partes, porque isso é importante para saber, no caso de vocês, se o caso será de conciliação ou de mediação. Eu não gostei muito desse termo, haja vínculo anterior ou não entre as partes. Eu prefiro o critério da continuidade da relação continuativa entre as partes, né? Porque, mesmo que não haja um vínculo anterior, isso não quer dizer que não se possa, talvez, usar a mediação para um caso em que as partes eventualmente possam construir um vínculo duradouro, né? É claro que mediação é muito para casos de família, em que esse vínculo continuativo é evidente, né? Mas não só, questões comerciais, por exemplo, empresas que têm relação jurídica continuada também entram aí nessa ideia de mediação, enfim. Eu creio que para a Justiça do Trabalho,
é basicamente a questão de saber se a ação está sendo ajuizada ainda com o vínculo de trabalho existente, né, ou já rompido. Mas aí que entra essa ponderação, quer dizer, será que é só ver se existe um vínculo anterior ou não? Porque para a justiça do trabalho acaba que seria sempre a um vínculo anterior, né? Quer dizer, ou a pessoa é empregada ou já foi, ou está querendo reconhecer o vínculo de que já era na prática. Então vai ser sempre mediação, porque há um vínculo anterior entre as partes? Não, mas na maioria dos casos esse vínculo já foi rompido e não há perspectiva de que ele volte a existir. Portanto, será que vale a pena fazer uma mediação para restaurar o vínculo entre as partes? Ou, enfim, porque a mediação é um método muito mais custoso, mais demorado, né? Vou falar sobre isso quando falar do tempo das audiências lá, foi definido, né? Mas se a gente usar literalmente esse critério do vínculo anterior entre as partes, ele acaba indicando que para todos os casos na justiça do trabalho deverá ser mediação e não conciliação. Eu não acho que essa é a melhor interpretação, né? Na verdade, tem que ver a viabilidade da continuação de um vínculo jurídico, e não simplesmente se já há vínculo anterior, para saber se a gente está diante de uma hipótese de conciliação ou de mediação, né? Aí o artigo 166 fala dos princípios que devem nortear a mediação e a conciliação. Pode mais? Pode parar. Aqui no parágrafo 3º, fala-se de técnicas negociais que também podem ser utilizadas no curso da mediação e da conciliação. E o parágrafo 4º diz que elas são regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Isso é interessante, né? Porque isso eu vou falar quando mencionar como essa mediação se dá, porque o Código fala numa audiência de mediação e conciliação, indica que isso seria um ato do processo, um ato oficial, mas, por outro lado, diz que as partes podem definir livremente o procedimento, né? E se as partes podem definir livremente o procedimento, o mediador e o conciliador, e se for o juiz fazendo, teria que se adequar a esse procedimento que as partes definirem. Isso é um ponto polêmico aí, também quando a mediação é feita como um ato oficial do processo. Depois, 167 fala dos requisitos mínimos para que alguém seja considerado conciliador ou mediador, não define qual a carreira, qual a formação original da pessoa. Isso é interessante porque permite interdisciplinariedade no trato desses meios de autocomposição, não só pessoas do mundo jurídico, mas psicólogos, enfim, pessoas com outras formações podem ser chamados a fazer esse tipo de trabalho, que pode ser voluntário ou remunerado, inclusive permite que os tribunais criem um próprio quadro de servidores específicos dessa função, com concurso público ou não, ou façam convênios com instituições privadas especializadas, né? Então deixa bastante aberto como o tribunal vai implementar essa atividade. Pode passar. Pode ir mais. Aí. O 68, ele diz o seguinte: as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Então vejam, primeiro o Código talvez tenha uma ordem invertida, porque primeiro ele diz que os tribunais criarão essas câmaras e diz como elas devem ser compostas, mas depois diz, olha, as partes podem escolher de comum acordo. Se ambas as partes concordarem, elas definem quem é o mediador ou o conciliador, ou uma Câmara de Conciliação, ou escolhem um servidor do tribunal. Apenas se elas não entrarem em comum acordo, é que o tribunal, na figura por meio do juiz, vai encaminhar para aquele órgão que o tribunal tiver instituído para fazer isso. Então, na verdade, as partes é que têm a primeira palavra, né? Pode ir. Com relação aos impedimentos, né?
o mediador ou conciliador fica impedido, se for advogado, de atuar só naquele juízo em que ele realiza uma mediação, né? Se torna impedido de atuar nos processos, em todos os processos, os outros processos, não só naquele em que ele atua como mediador, obviamente, mas em todos os processos do juízo em que ele atua em um determinado processo, e fica em quarentena também por 1 ano para advogar por uma das partes em que ele tenha feito uma mediação. Eu tenho dúvida até se isso não é um prazo muito curto, né? Um mediador que tomou contato enquanto figura imparcial ali numa mediação, já 1 ano depois pode representar uma das partes num outro litígio, enfim, uma outra questão, acho que é até um tempo muito curto. Pode ir. O 173 trata das sanções para os conciliadores ou mediadores que atuarem fora das diretrizes, né, de imparcialidade, enfim. E aqui é importante lembrar algo que eu já li lá no início, quando diz que o conciliador não pode fazer nenhum tipo de ameaça ou constrangimento para a obtenção da conciliação. E aí eu entro no tema que eu acho que não está muito bem resolvido pelo Código, por conta da descrição da dinâmica pela qual vai acontecer a autocomposição, que é a seguinte: a audiência de conciliação e mediação. Portanto, uma audiência é um ato do processo, conduzido pelo juiz, e diz que ela tem que ser marcada com, no mínimo, 20 minutos de espaço entre uma e outra. Então, uma audiência de conciliação e mediação deve ter, no mínimo, 20 minutos. Ao mesmo tempo, fala que os conciliadores são pessoas cadastradas especificamente para fazerem isso, né, perante o tribunal, por meio de concurso ou por outro meio, etc. Afinal de contas, então, quem é que faz a mediação e conciliação? É o juiz, porque ele preside a audiência de conciliação e mediação? Ou ele fica como mero espectador numa audiência em que um conciliador ou mediador é chamado para conduzir e o juiz fica preso àquele ato sem ter nenhuma função ali? Né? Isso não está muito bem resolvido aí no Código, né? Me parece. Eu vou propor a seguinte interpretação. Quando a lei diz que deve ser marcada uma audiência de conciliação e mediação, e uma audiência é conduzida pelo juiz, e que ela deve ter até, no mínimo, 20 minutos, e eu lhes digo de antemão que mediação, pelo menos, conciliação, talvez seja possível fazer em 20 minutos, uma tentativa. Mas mediação é impossível fazer em 20 minutos. Aliás, é impossível fazer mediação em um encontro só, numa sessão, né? Normalmente, a mediação, chamam de opening statement, a exposição inicial do mediador, para que as partes entendam o que elas estão fazendo ali, qual é o papel do próprio mediador, já dura pelo menos 20 minutos. Né? E aí vão ter que ser marcadas várias audiências de 20 minutos, com a presença do juiz, mas em que ele fica só como mero espectador. Parece que a gente tem que interpretar da seguinte maneira, essa regra. A audiência de conciliação e mediação, conduzida pelo juiz, deve ser apenas para identificar qual método vai ser utilizado. Se de fato as partes têm possibilidade de chegar a uma autocomposição, né, porque elas podem não ter se manifestado expressamente, a audiência é cancelada, mas, enfim, elas estão ali e já se vê que não vai ter possibilidade de autocomposição. E que aí o juiz, de acordo com as normas do tribunal, indique, então, pergunte às partes se elas têm algum mediador ou conciliador para indicar de comum acordo, porque a lei garante isso às partes. Se não tiverem, que encaminhe, então, o processo a quem for designado para fazer isso. Se o tribunal tem servidores concursados, ou se ele tem um convênio com uma instituição, vai mandar, então, para essa instituição, e as partes com esse mediador, conciliador, com a instituição, é que vão definir o procedimento, que vão fazer isso fora do juízo. A ideia é que isso não atravanque mais o processo, não atravanque mais o Poder Judiciário. E por que eu falo isso quando falei aqui, e lembrei dessa questão do não constrangimento, da não ameaça, né? Porque tem um sentido que a conciliação e a mediação não seja feita pelo juiz, que não é só deixar de tomar o tempo dele. O juiz é quem vai decidir o litígio, se ele não chegar a uma autocomposição. Portanto, é impossível descolar aquela impressão inicial, me parece, eu estou falando aqui como advogado, então vocês corrijam se eu estiver errado, mas é evidente que
o juiz já tem uma pré-convicção de como ele vai resolver aquele litígio. Os litígios são muito repetitivos no judiciário como um todo. E é inevitável dizer, olha, doutor, vamos fazer um acordo aqui, porque meu entendimento é esse, aquele, então, né, melhor talvez fazer um acordo. É isso que a lei diz que não pode ser feito. Claro, quando fala em ameaça, não está falando de ameaça tipificada como crime de ameaça, ameaça de violência, não. Ameaça nesse sentido. Né, olha, melhor conciliar, porque senão só vai perder. Essa é a ameaça que a lei está dizendo. Né? Então, um ente externo que não vai julgar é fundamental. Ontem eu conversava com um colega daqui que estudou bastante o tema, e ele trabalhou com esse tema até na Índia, né, depois de ter feito a formação nos Estados Unidos. E ele disse que na Índia a mediação e a conciliação são feitas pelo juiz, só que não no caso que ele vai julgar. Um juiz ele media ou tenta conciliar um processo de outro juízo. Né, e eles formam uma escala nesse sentido, e isso já evita que ele tenha essa tendência de forçar, vamos dizer, uma mediação, uma autocomposição, por conta do entendimento já revelado previamente por ele. Canadá, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele estudou no Canadá e teve essa experiência na Índia. Então, essa interpretação que eu queria propor. A audiência ser para identificar a natureza do conflito, qual o meio que vai ser utilizado e encaminhar, então, para o conciliador mediador, que é um terceiro, especificamente cadastrado para esse fim junto ao tribunal, de acordo com regras do Conselho Nacional de Justiça, para fazer isso fora do Poder Judiciário. Fora no sentido de fora do juízo, fora do processo, não, claro, fisicamente pode até acontecer no prédio do Poder Judiciário, mas fora da atividade jurisdicional. Pode passar. Ali diz que os próprios órgãos... Isso é interessante, né? Porque a ampliação da possibilidade dos órgãos criarem esses centros é infinita. Qualquer órgão público pode criar os centros de mediação e conciliação. O tribunal, se não quiser fazer um próprio centro, ele pode instigar ou a Defensoria, o Ministério Público a criarem centros dessa natureza, realizarem convênios com essas instituições, com a OAB, com seja quem for, entidade pública ou privada, então amplia bastante esse rol. Pode passar, por favor. Aqui então, a sistemática da audiência, que eu já falei para vocês. Né? O réu é citado para uma audiência com no mínimo 30 dias, e, pode passar, e lá para baixo fala na questão dos 20 minutos. Mas aí, olha o parágrafo primeiro ali. Ele diz assim, conciliador ou mediador onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou mediação. Né? Então, isso precisa ser interpretado na prática, e vocês terão esse papel. Né? Eu estou propondo uma interpretação no sentido de que essa primeira audiência sequer precisa contar, como diz ali, com a presença do conciliador ou mediador, e que ele depois seja encaminhado o processo a ele para que ele toque, então, esse procedimento. E ali são as regras que eu já mencionei a vocês. Né? Ali, enfim, botei só o artigo 625A, que você já conhece. Bem, então, eu queria só passar para vocês esse quadro geral e aí, a partir disso, a gente vai debater. O que vocês acham sobre a possibilidade disso ser adequado à Justiça do Trabalho, que já tem uma audiência, né? que isso já é tentado? É possível conciliar com o sistema das juntas de conciliação prévia? Então, isso fica então para o debate, para que a gente possa cumprir aqui o nosso horário. Eu agradeço mais uma vez o convite e a atenção de vocês, e fico à disposição aí para a gente debater esses temas. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer aqui a participação e a brilhante exposição do Dr. Guilherme Pérez de Oliveira, que abordou sobre as formas alternativas de resolução de conflitos.
né? Ele nos noticiou a possível incongruência entre a normativa já aprovada no novo CPC e o projeto de lei também já aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados. Né? Nos apresentou a audiência de mediação e conciliação com presença obrigatória das partes. Nos apresentou também a obrigação dos tribunais na criação dos centros judiciários de solução consensual de conflitos. Nos apresentou a distinção conceitual entre conciliação e mediação, criticando aí a definição do vínculo anterior entre as partes como um dos requisitos para a mediação. Fez menção aos princípios da mediação e conciliação, bem como o uso das técnicas negociais nesse procedimento. Também apontou que as partes podem escolher mediador ou conciliador, e isso de modo obrigatório no sistema. Explicou os casos de impedimento do conciliador ou mediador, bem como as sanções aplicáveis a eles. Levantou dúvidas sobre a atribuição do juiz ou dos conciliadores mediadores nessa audiência inicial e propõe que ela seja apenas para definir o sistema a ser adotado, se seria de mediação ou conciliação, mas ressalva isso com a contradição já apresentada ali no parágrafo 1º, que exige a presença dos conciliadores ou mediadores já nessa primeira audiência, que muito tenta se assemelhar ao que a gente já pratica no nosso dia a dia. Doutor Guilherme, parabéns pela exposição e pela concisão. Né? Eu não tive nem que fazer nenhum alerta com relação, talvez seja os traumas vividos no tempo do Conselho Nacional de Justiça, lá, né, que soa o alarme, né, tema de punição de magistrados, de aposentadoria, questão disciplinar, e o advogado tem todos os 10 minutos para fazer a exposição da defesa. Né? Então, já serviu de um ensinamento realmente muito grande, doutor, e parabenizo e agradeço. Agora nós faremos um pequeníssimo intervalo para um coffee break, para a gente dar uma despertada, e voltaremos logo na sequência de uns 5 minutos de intervalo. Tá bom, 10 então, tá? Para os debates. Obrigado pela atenção de todos.